Boa noite, meus amores e minhas amoras. Boa noite a todos que nos assistem aqui pela TV Thalito News. Estamos aqui ao vivo nos estúdios com uma pessoa muito querida. Foi meu professor, tenho certeza que é professor aí de várias outras pessoas. E tá aqui para contar pra gente um pouquinho sobre Tribunal do Júri, que no meu entendimento é o que deixa o advogado ser advogado, não é isso, doutor? Boa noite, Nilton. Boa noite, Márcia. É sempre uma honra muito grande te encontrar. Você que foi... Na verdade, você não foi uma aluna, né? Você era uma colaboradora das minhas aulas, eu costumo dizer. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui. Boa noite a todos os telespectadores. Na verdade, eu uso o termo telespectadores mesmo, porque hoje pode é usar. na internet. Na verdade, não deixa de ser. É internauta, telespectadores, são os facebookianos, porque agora já tem nome assim também, né? E no Brasil tudo se... amolda, né, a língua portuguesa, né? Sim, sim. Antes da gente começar a falar, eu quero só mandar um recadinho aqui de uma pessoa que é muito querida e é nossa patrocinadora oficial, a Hilda Bessa, e dizer que lá em Santa Branca, ela tem um sítio que se chama Sítio São Francisco Lazer e Eventos. E todo mundo que ligar lá, eu vou passar o telefone e fizer reserva para o Natal, terá 30% de desconto, ok? Olha, lá tem piscina, são 4 chalés que acomodam 30 pessoas para pernoitar, tem campo de futebol, tem arquibancada, tem uma capela linda para evento, e o telefone lá é 2475 2015 ou 999151563. Esses telefones podem fazer reserva ou pelo WhatsApp no celular ou no 2475-2015 pelo telefone fixo. Eles esperam por vocês lá e tem 30% de desconto, ok? Um beijo. Nilton, agora vamos conversar sobre Tribunal do Júri. Eu acredito que vai ter gente aí que louco para saber um monte de coisa, talvez não dê tempo, mas pelo menos algumas coisas nós vamos aí falar. Você acha o Tribunal do Júri uma forma justa de julgar um ser humano? Sim, Márcia, eu entendo que o Tribunal do Júri é um dos locais mais justos que tem, e eu explico por quê. Por quê? O cidadão é retirado do povo. O cidadão, ele vai julgar o seu semelhante. Então ele não traz só a bagagem jurídica. Aliás, às vezes nem traz bagagem jurídica, mas ele traz a vivência. Ele se coloca no local. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter passado por essa situação. Até porque o Tribunal do Júri só julga os crimes chamados crimes de sangue, os crimes dolosos contra a vida. Então são situações que qualquer cidadão pode se deparar. Então, mas me diz uma coisa, eu me preocupo, né? Já fiz alguns júris, não tantos quanto você. Aliás, quantos júris você já fez? Ontem, em Angatuba, fiz o meu júri de número 118. Todos constituídos. Que legal, todos constituídos. Então, o que me preocupa, eu já fiz alguns, né? Eu acho que eu fiz em torno de uns 15 júris. Já é uma margem, né? Boa. Só que eu me preocupo porque a falta de técnica. Então, eu acredito, meu receio é a parcialidade ao invés da imparcialidade, por causa de alguns fatores. E eu gostaria que você falasse sobre isso. Pois não. Por exemplo, quem nos assiste, inclusive, alguém aí já deve ter visto ou assistido um júri, né? E sabe do que eu estou dizendo. Quando nós entramos, nós advogados, nós não ficamos ao lado do juiz. Geralmente a gente fica ao lado do nosso cliente, né? E quem fica do lado do juiz é o Ministério Público. Sim. Que é quem acusa, né? O órgão acusador. É o órgão acusador. E o que acontece? Já me perguntaram, assim, até a família das pessoas que eu estava defendendo me perguntou, Márcia, mas o jurado vem do Ministério Público muito próximo ao juiz, ele não acha que tem que condenar, que tem... O que você acha com relação a isso? Isso inclusive foi tema, de uma ação de constitucionalidade lá no STF, o STF entendeu que não haveria problemas. Mas eu já tenho exemplos interessantes até para te trazer. Doutora Hélia Quinosita, juíza da vara do júri de Osasco, onde eu participei daquele júri das chacinas de Osasco, ela como presidente,
coloca tanto o promotor quanto o advogado ao lado dela. Ela mudou a disposição da plenária. Nossa, que legal. Porque ela entende que realmente, de alguma forma, acaba influenciando, dá a impressão de que o promotor é amigo do juiz, então é amigo da lei. O defensor é amigo do réu, então é inimigo da lei. Isso fica assim, você tem razão. E só em Osasco que houve essa mudança? Das plenárias que eu tenho trabalhado, a única que eu vi essa mudança foi em Osasco. As outras que eu me recordo, todas são separadas. O promotor ao lado da mesa do juiz e os advogados num púlpito separado, né, num outro local. Isso me preocupa e eu parabenizo, então, essa juíza da... Como que é o nome dela? Doutora Hélia Quinosita. De Osasco. De Osasco. Parabéns para essa juíza que teve essa sensibilidade e essa coerência, né? Sim. Porque eu acredito que é coerente fazer isso. Sim. Bom, você já me disse quantos júris você já fez. Você já realizou algum júri que você tivesse, assim, a plena certeza que o seu cliente, o acusado, ele era inocente e mesmo assim você temia uma condenação e realmente saiu essa condenação? Torno a falar do exemplo lá de Osasco. Em Osasco, o meu cliente, não só o meu cliente, como os clientes foram a bola da vez, vamos colocar assim. O Ministério Público, infelizmente, não agiu como promotor de justiça, porque promover justiça é uma coisa, promover acusação é outra. Acusou, pegou 4 indivíduos lá que efetivamente foram os indivíduos que estavam na bola da vez, os apontou como culpados. A mídia, infelizmente, influenciou negativamente, houveram programas de televisão, os colocando já como pré-condenados. E, infelizmente, mesmo sendo inocentes, isso nós temos elementos que provavam a inocência dos 4, álibis concretos, não álibis forjados, álibis concretos, e eles foram condenados. Estamos em recurso, se Deus quiser o tribunal vai... Então, e por falar em recurso, eu lembro que eu assisti um júri que... eu não lembro se foi com você que o doutor João Venâncio fez, você estava por um cliente e o doutor por outro, que o doutor falou que estava aguardando que o júri não fazia... Subisse para o tribunal o recurso, não teria reforma. Então, que os jurados tivessem muita cautela ao julgar, porque poderia, assim, acabar com a vida de um inocente, ou, na dúvida, que votasse a favor da absolvição, para que seria melhor um inocente na rua, um acusado na rua, do que um inocente preso, né? E realmente é verdade. Que, na verdade, nós falamos o seguinte, Marcelo. E esse promotor, ele não, porque ele não está falando a verdade, porque pode sim. Como que funciona essa história e como que tá? Reforma, anular, como que é? Então, o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, ele fala da soberania dos vereditos do júri. Mas soberania não significa estar avesso às provas que foram produzidas. Sim. Então, o próprio Código de Processo Penal, lá no artigo 593, inciso 3, ele permite sim que haja uma reforma, desde que a decisão do jurado seja manifestamente contrária às provas dos autos. Tudo nos autos apontava que era um oriental que praticou o delito. Eles vêm condenam um negro ou um loiro. Então a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos. Então o tribunal pode sim, só que o Tribunal de Justiça não pode absolver. Ele pode cassar aquela decisão, anular aquela decisão e submeter o réu a um novo julgamento. A um novo julgamento. Por causa da soberania. Mas reformar parte, não. Reformar parte, não. Pode reformar parte, sim, no tocante à dosimetria da pena. Às vezes o juiz, porque a dosimetria não é dos jurados leigos, dos juízes leigos. É o magistrado togado que irá dar a pena. Sim. E às vezes na dosimetria da pena ele exagera. Aí os juízes, os desembargadores, corrigem parcialmente, justamente para adequar a pena correta. Ou seja, a reforma somente para readequar a pena, pois né? Não, isso. Do contrário, tem que anular e fazer novamente uma nova plenária. Porque eu acredito que essa dúvida, até para advogados sim, que estão iniciando, existem. Eu tenho pessoas que me ligam às vezes, porque eu militei bastante na área criminal, me ligam, Márcia, cabe assim, cabe... Ou seja, não porque pensa que é igual... Eu também, volta e meia, tem contatos, né, perguntando, mas não é igual o juízo singular. No né? singular, sim, o tribunal pode mudar tudo. Tudo. Obviamente, sempre respeitando que você conhece bem o reformatio império. Sim. Se o réu apenas apela, ele não pode prejudicar o réu.
vai manter a decisão ou melhorar. Sim. Agora, se o promotor apelar, ele pode mudar tudo, desde a absolvição à condenação, da condenação à absolvição, regime prisional, pena, etc. Aumentar, no júri, não. minorar, no júri, não. No júri, não. Um exemplo maior é o caso do Carandiru, que é um caso público e notório. Os embargadores entenderam que eles têm que ser submetidos a um novo júri. Quando que vai acabar isso, não? Pois é. Quanto tempo? Agora eles estão recorrendo para Brasília porque a advogada, brilhante advogada, inclusive a doutora Ieda, minha colega, ela está brigando para tentar estender os efeitos da absolvição daquele coronel que era o comandante que acabou falecendo, isso para os outros, porque ele foi absolvido. Ele foi absolvido? Pelo tribunal, foi absolvido. E não teria que ser extensivo, então? Porque então, se pelo ele 580, comandou... sim, então, teria aí a briga dela nesse sentido. A briga dela que legal. Quantos anos foi? 1994? 92. 92? Na verdade, 25 anos, né? Nossa. Só que houveram as interrupções, né? Não prescreveu. Não prescreveu por conta da interrupção. É legal. Agora, me diz uma coisa, você não realiza júri pela Defensoria Pública? Nunca. Nenhum. Eu não tenho preconceito, mas é que eu, desde o começo de carreira, as aulas, a advocacia, então não dava tempo. E para você se dedicar à Defensoria Pública, você realmente tem que ter tempo. Porque você pega 2, 3 júris por semana. E humanamente é impossível. E sem dizer que é o que você estava dizendo aqui para mim. Realmente, cada júri que a gente faz parece que, né, o coração... Uma carga, Márcia, é uma carga emocional. Assim, eu brinco, eu falo que cada plenária... A plenária em si nem tanto, quando você está discutindo teses, mas quando fecha a sala secreta e vai para a votação, o coração acelera, a pressão, a diabetes, enfim, tudo sobe. Tudo sobe, né? E me diz uma outra coisa, fazer júri e dar aula, o que mais te dá prazer ou os dois, um complementa o outro? Como que é isso? Um complemento o outro. Eu não consigo te dizer que eu tenho mais prazer dando aula que fazendo júri e vice-versa, porque quando eu dou aula também, assim, é uma satisfação tão grande, assim, que os olhos brilham. Quando eu faço júri também, então não dá para dimensionar qual que é melhor, qual que é pior. Dar aula é fantástico. Eu lembro de você, enquanto você me dava aula, eu lembro de você sempre batendo naquela tecla, quando a gente falava do caso de estupro, sim, você dizia assim, porque tem aquelas moças que têm, por exemplo, 14 anos, mas elas parecem ter 20. Você ainda dá esses exemplos? Continuo exemplificando assim quando nós falamos do erro de tipo, né? Porque a mulher em si, ela é sempre mais precoce. Uma menina de 13 anos, às vezes com uma complexão física maior, ela não vai querer namorar com um menino de 12, 13 anos. Ela vai querer se relacionar com um jovenzinho de 18, 19. E às vezes não há nem a maldade, Márcia. Não. Mas a lei é taxativa. Não existe mais nem a presunção. Agora é absoluto. Agora é absoluto. Se ela tem menos de 14 anos e o menino sabe que efetivamente ela tem menos de 14 anos, eles mantêm qualquer tipo de relação sexual, é estupro de vulnerável pela idade. E você sabe que você tocou num assunto que é bem por aí, tem rapazes que acabam de completar 18 anos e não é porque desconhecimento da lei, é porque às vezes não se atenta isso. Namora uma menina de 16, aí já viu, né? Eu já tive casos lá no escritório de correr, de ter que pôr panos quentes porque ia sair uma situação que não necessitava. Você acha que esse artigo 217A, né? Isso. Você não acha que deviam ser feitas algumas ressalvas? Eu entendo que sim. Como eu te falei, eu não milito muito na área dos crimes sexuais, mas dou aulas. Então você acaba sempre tratando do assunto. Mas eu entendo que sim, porque nós vivemos uma outra realidade, Márcia. O Código Penal é de 1940. Ah, doutor, mas a Lei 12.015, que alterou, é uma lei mais recente, concordo. Mas nós não podemos tratar hoje uma menina com 13 anos daquela menina de 1940, 1950 de 13 anos. São realidades totalmente distintas. A internet... a internet... ela globaliza o conhecimento. Hoje, uma menina de 13 anos, ela tem uma casta de conhecimento que uma menina de 13 anos na década de 60 não tinha. Então, eu penso assim também, e não é porque advogo nessa área, mas eu penso exatamente porque existem culturas diferenciadas. Você vê que no Nordeste as meninas, elas casam com 13 anos. Sim. E geralmente casam com homens de
diz uma outra coisa. Não, normal. Me diz uma outra coisa. O tribunal do júri, você... Teve algum júri que você tenha feito assim que te marcou, ou o primeiro júri que você fez? Eu tenho um que me marcou, né? Você tem algum que te marcou muito, que você sempre se baseia nele? Tenho sim. O júri do... Você pode falar dele? Posso falar, não tem problema. Na época, inclusive, ele foi público, né? Teve matérias, tudo. O júri, talvez você até se lembre. Qual? O júri do Coronel Hermínio. Que Deus o tenha. O Coronel Hermínio era um coronel da Polícia Militar, ele estava fazendo Cooper não, ele estava de bicicleta, na Engenheiro Caetano Álvares, alguns atiradores, um atirador foi lá e o matou. Ele foi morto com a bicicleta. Eu lembro disso. E o meu cliente, que eu prefiro não citar o nome, tá? Mas o meu cliente era policial militar na época e era um policial combatente, ele era do tático da região, do 18º Batalhão, que é a região que faz lá a parte da Cantareira, aquela região lá. E ele foi acusado. E esse júri, por que marcou? Porque queriam achar um culpado, e não o culpado da situação. E aí ele foi a júri popular no Tribunal de Justiça Militar. Porque quando o militar é acusado de tirar a vida de um outro militar, é julgado no Tribunal de Justiça Militar e não no júri popular comum. Mas lá também é um colegiado. São 4 oficiais da Polícia Militar e o juiz togado no meio. E você defendeu, então, no caso... E consegui absolvê-lo. Conseguiu Graças a Deus eu absolvi. O promotor recorreu, absolvi por 5-0. O promotor recorreu... Então foi uma fatalidade lá. Ele era inocente, ele não tinha nada a ver. Tanto que o próprio tribunal foi 5-0. E depois o tribunal, o segunda instância também, ratificou a absolvição e ele foi inocentado. Então, esse júri você tem sempre como... Uma das referências que eu tive, eu atuando, né? É alguns que a gente assiste e acaba... E esse foi uma absolvição. Você tem algum que seja de forma negativa, com condenação? Você acha que o advogado, tendo uma condenação, ele tem que se sentir menor do que o... Porque condenação acontece. Eu costumo dizer o seguinte, num júri popular, todo mundo perde. Né? O advogado, o promotor que disser que num júri popular ele está feliz que ele ganhou, ele é um hipócrita. Porque se ele tiver um mínimo de sentimento, há uma pessoa que foi vítima de um crime doloso, ela morreu em regra, ou no mínimo foi ferida, e no mínimo tem sequelas. Há uma família desesperançosa porque perdeu o ente querido. Sim. Há uma outra família na esperança de ver o ente querido absolvido, ou então que tem uma pena justa. E efetivamente, às vezes, isso não acontece. Então a tristeza é geral. Então eu entendo o seguinte, num júri popular, todo mundo perde. E não tem ganhadores e perdedores. Eu não acho demérito nenhum. Porque assim, Márcia, a partir do momento que você trabalha com amor, se prepara para aquilo que você vai fazer e dá o seu melhor, ganhar ou perder faz parte do processo. Né? Mas é ruim para um advogado perder, não é? É ruim, né? Sempre é ruim, né? Nós somos criados desde pequenos para sermos ganhadores. O seu pai nunca fala parabéns, filhinho, que você perdeu. Ele vai falar parabéns, filhão ganhou. Então, nossa cultura já é. O Brasil é tão latino nesse sentido que o segundo lugar em qualquer país do mundo é super valorizado. E nós conhecemos bem do futebol, vai falar de um vice-campeão aqui, é como se tivesse sido É verdade. Esse é um exemplo, né? Uma referência. É verdade. E me diz uma coisa, muita gente quer participar, né? Inclusive, sempre eu tenho essas perguntas. Márcia, como que eu posso fazer parte de um corpo de jurado e tal? Como que é isso? É inscrição? Eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo, que eu já vi que tem gente aí que está assistindo e que já me fez essa pergunta. Então, funciona assim. Todo ano, o Estado, no caso, a capital de São Paulo e as grandes comarcas e as pequenas comarcas também, só muda a quantidade. Por exemplo, a capital, 1.600, as cidades menores, 200, 80, etc. É uma numeração. Eles vão aos cartórios eleitorais, eles vão aos sistemas de informação para descobrir efetivamente o histórico daquela pessoa, porque para você ser jurado, você tem que ter uma conduta prévia ilibada. Como é que você tem problemas jurídicos, e aí não é uma condenação, porque ninguém pode ser
considerado culpado, senão após sentença penal condenatória transitada em julgado. Mas a pessoa tem problemas jurídicos anteriores, como é que ele vai estar isento para julgar um indivíduo? Então eles pegam pessoas de condutas ilibadas. Mas olha, doutor, eu quero ser jurado. A pessoa pode procurar o fórum da comarca do qual ele reside, pode se inscrever, dizer à juíza, ao diretor do cartório do júri que ele tem interesse em ser jurado. É feita uma pesquisa prévia da vida e ela pode sim entrar no rol do jurado. E pode ser qualquer profissão. Qualquer profissão. O interessante do júri popular é isso. Ontem mesmo fiz uma plenária. Tinha pedreiro, tinha 15 professores. Eu nunca fiz uma plenária com 15 professores. Eu já fiz com bastante. Não, obviamente, porque são só 7, mas tinham 15 no conselho total. Eu já fiz com bastante. Nossa, demais. Para mim, uma honra, né? Eu, professor, com várias professoras e professores, tinha funcionário público, tinha um pintor. Então, tem bem eclético. Quando você vai fazer um júri, que você observa que tem um número maior, ou de homem ou de mulher, isso te preocupa? Você quer sempre deixar igual isso, igualitário? Ou você não se preocupa? Você tem algum critério nesse sentido? Então, hoje, infelizmente, seria uma utopia, né? Porque a mulher domina o mundo, né? É raro o segmento que não tenha mais mulheres do que homens. Então, é muito comum, plenárias de júri, você chega, bom dia, cumprimenta todo mundo, você olha, já tem 80%, 70% de mulheres. A probabilidade que o conselho tenha mais mulheres que o homem, óbvio. Mas é bem complicado, porque imagine comigo, eu vou fazer um júri no policial, e eu atuo muito defendendo policiais. Aí um policial perdeu a cabeça e matou a mulher. Aí eu tenho uma plenária com 7 mulheres no júri. As chances dele diminuem muito, né? Porque quer queira, quer não, há o corporativismo. Poxa, o cara matou mulher, esse cara não presta. Ninguém vai analisar o contexto, a situação, para realmente ver o que aconteceu. E já há um pré-julgamento. É mais complicado. Então, e agora, você sendo homem, fazendo um júri, e ter uma promotora, que é o órgão acusador, sendo uma mulher, e tendo um número maior de mulheres, você acha que a mulher geralmente ela é tendenciosa para o lado de aceitar ouvir mais o homem ou a outra mulher? Não, eu não falo de verdade, de coração, não existe isso não. O público do júri, ele é muito proativo. Os jurados, eles prestam atenção. Se você conseguir confabular e trazer o jurado... Eu costumo brincar, Márcia, que me permita. O mundo de Bob. Lembra do Bob, aquele desenho que ele fazia, assim, a imagem? Se você conseguir fazer os jurados entenderem o mundo de Bob, perceberem e entrarem naquela situação, as suas chances aumentam muito. Na verdade, é o convencimento, É o convencimento, é persuasão total. É persuasão, você tem que demonstrar o porquê. É o que eu estava até falando aqui pra você. Você pode até fazer, dar um não, quando na verdade você teria que dar um sim. Mas você tem que fundamentar o porquê daquele não. Com certeza absoluta. E você tem que convencer os jurados que aquele é o melhor caminho. Que aquele é o melhor caminho. Que ele vai pra casa e vai deitar, colocar a cabeça e entrar naquela máxima. Meu Deus. Eu prefiro absolver, ainda que ele tenha culpa, do que condenar um inocente. É bem isso, você tem que colocar isso. Eu sempre até falo para quem for jurado aqui, quem está, inclusive, agora nessa função, eu sempre digo que tem que ter essa coerência, ouvir os dois lados, porque o meu lado pode não estar certo, mas o outro pode não estar totalmente certo. Então, toda a história ela tem que ser ouvida pelas duas versões, pelos dois lados. Até porque se você de cara comprar uma, você vai ser injusto, né? E pela grande audiência que você tem, se você me permite, eu vou até dar um conselho. Por favor. O jurado que vai efetivamente trabalhar, ele deve, como você bem colocou, ouvir atentamente tudo. E o que eu percebo, timidez, não tenham timidez, levantem a mão, vocês não podem falar na plenária, mas levantando a mão, a juíza vai mandar o meirinho ir até os senhores, o oficial de justiça, e os senhores terão direito a questionamentos, porque quando eu tenho dúvidas, a melhor coisa é levantar a mão e perguntar. Então eu sempre aconselho, perguntem, que este é o melhor caminho, para julgar de uma forma equânime, equilibrada e honesta. Sim, porque nós estamos julgando lá uma vida, e é o que nós estávamos falando no início. Existem pessoas que você tem tudo
tudo, você sabe que é inocente, e às vezes as provas que a gente tem dentro do processo, até pela falta de condições, porque são provas oculares, que ninguém quer ser, e a gente sabe disso, as pessoas correm de ser testemunha, né? Com certeza. Então, por conta de todo esse contexto, às vezes sai das mãos do advogado, porque o advogado não é Deus, né? E acaba com uma condenação, né, Newton? E dói muito. Não dói porque o advogado perdeu. Dói porque você viu um inocente ser condenado. Nossa, isso é a pior dor, eu acho. Eu pelo menos, sempre que eu faço um júri, eu fico muito... assim, a adrenalina sobe muito, porque eu me envolvo. O dia que eu vou fazer um júri, eu acho que você também, assim, porque você é emocional, eu te conheço. O dia que eu vou fazer um júri que eu tiver frio, eu viro as costas e vou embora. Porque eu tenho que sentir o friozinho na barriga, aquela emoção de estar cuidando de vidas, porque nós cuidamos ali de vidas. Não é nem patrimônio, é o maior patrimônio, que é a vida e a liberdade. É o maior patrimônio. É o maior patrimônio. Porque você saber que você está aqui e que você tá fechado, mas que você pode ir lá para fora é uma coisa. Mas você ficar num lugar que você sabe que... E principalmente quando você tem ciência de que você não cometeu aquilo, né? Ou que você cometeu numa legítima defesa. Porque eu já tive um caso que foi em legítima defesa e infelizmente as provas todas direcionavam de que não foi legítima defesa. E você sabia que foi. E eu sabia que tinha sido em legítima defesa. Sabe o que acontece, Márcia? E foi difícil, foi um júri muito difícil. Foi um homicídio e uma tentativa. E assim mesmo, inclusive eu tenho certeza que parte dessa família está nos assistindo. Assim mesmo, tivemos uma pena legal, uma pena menor, mas eu vou dizer uma coisa, foi um júri que mexeu muito comigo. Eu imagino. Porque eu sabia que tinha sido legítima defesa. Mas sabe o que acontece, Márcia? Ninguém anda produzindo álibi. Se você é honesto, eu não estou preocupado de pegar o meu papelzinho de estacionamento onde eu deixei meu carro, porque eu sou um cidadão de bem. Quem anda produzindo álibi são pessoas que tendem a praticar coisas erradas. Só que quando você é acusado, te cobram álibis. Poxa, mas peraí. Eu estava na minha casa com a minha mulher, com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu filho. Como você vai provar isso? Você vai provar porque a pessoa vai confirmar, mas a palavra da pessoa não vale porque a parente tem interesse na causa. Mas é absurdo isso. Mas é absurdo. É o que eu sempre digo. No direito penal, eu acho que o princípio, eu acredito que o princípio que deve ser mais valorado é o da busca da verdade real. Sempre. Né? É basilar. Essa é e justamente essa é a parte que a gente não vê. Não estou fazendo crítica, porque eu tenho amigos promotores que eu gosto muito, mas a gente vê muito que o promotor não se prende a isso. E eu acho que a função do promotor não é acusar, é de promover a justiça. Então, ele é a pessoa que tem que correr atrás da busca da verdade. Você tirou as palavras da minha boca. Infelizmente, nós temos nos deparado com promotores despreparados. Promotores novos que parece que é incutido na cabeça o condenar como uma meta. Exato. Senhores, não é meta. Meta é fazer justiça. Porque quando você promove justiça, se dorme melhor. Se fica melhor. Com certeza. Ainda que se condene, mas se condenou com certeza, palmas. Sim. Mas não se condene porque o povo achou legal, porque a mídia quis condenar. Acho que as condenações têm que ser pautadas em provas concretas. Inclusive, esse é um caso que você tocou num assunto mídia. Geralmente, esses casos de grande visualização aí pelas mídias sociais, TV, rádio, geralmente 50% ou 60% já entra condenado. Entra porque, eu brinco sempre, né? Só se nós pegássemos jurados de Marte, de Vênus, de Júpiter, porque ninguém é alienígena. Todos vão para a plenária tendo assistido programas de televisão, esses programas da tarde que são altamente sensacionalistas. Sim. E efetivamente aquilo é incutido. Caso Alexandre Nardoni, você sabe que foi aluno lá da faculdade, Alexandre Nardoni já chegou pré-condenado. E eu não vou, e eu me limito a não me manifestar sobre o processo, porque eu sou ético e não entraria no mérito do processo. Mas ele já chegou pré-condenado. Ele chegou pré-condenado. Você sabe disso? Eu não sei o que aconteceu, eu não acompanhei, não li esse processo, mas eu acredito que a mídia condenou antes. Antes. Os jurados já chegaram falando, eu vou ser jurado. Eu sou jurado, esse já está condenado. Ele pode me trazer o que for. Tá condenado. E o que a gente tem que observar, inclusive jurados, é exatamente isso. Não, se eu tiver que condenar, eu vou condenar, mas eu vou condenar
consciente de que ele mereceu aquela condenação. Com certeza, não porque a mídia, né, fez. Então é muito... Triste, né? É triste, é triste, é triste. Bom, nós temos aqui um monte, eu gostaria que você deixasse seu contato. Eu vou deixar apenas o meu e-mail, tá? Meu e-mail é tomnunesadvogado@hotmail.com. TON e nunesadvogado@hotmail.com. Eu estou à disposição para quaisquer dúvidas. É uma honra, é um prazer, mais uma vez, sabe, Márcia, estar ao seu lado. Uma pessoa muito querida. Obrigada. E, aliás, aqui nós trocamos ideias, já foi um aprendizado mútuo aqui, né? Isso é muito bom. Bom, conversar com você sempre vai ser um aprendizado para mim, viu? Você faz parte da minha história, porque tudo que eu aprendi lá no direito penal no meu último ano foi com você. Então, espero não fazer nenhuma besteira por aí, que olha... Só tenho ouvido boas referências suas que aí bom, na militância, aí uma grande advogada, batalhadora, isso é importante. Muito obrigada. Ética acima de tudo, né? O que nós eu sempre falo disso e, aliás, eu vou dizer até uma coisa muito séria. Você falou de ética. Geralmente tem pessoas que quando chegam no meu escritório falam, porque eu tô com outro advogado, olhe meu processo, eu não olho. Claro. Porque eu falo, você já está bem representado, não é isso? Porque na verdade está querendo o quê? Um tribunal contra o advogado? Se está insatisfeito, desconstitua e nós vamos conversar. É outra história. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, esse é o recado, ética. Nós finalizamos do jeito que devia ser mesmo, que é falando de ética. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Fale você um tchau. Eu dou bem gostoso. Um tchau bem gostoso para todos, que Deus abençoe a todos e que tenham uma excelente noite, dia e etc. Bom? Bom, tá ótimo. É um bate